i conflitti con uno sguardo che rifiuta stereotipi e L'esperienza per chi l'ha vissuta sulla propria pelle. Senza escludere nessuno. Grazie. Sì, poi prometendo che é um po' difficile. Bom, vocês viram alguns takes aí de eu indo num festival de cinema em Bérgamo, aqui na Itália. Eu moro na Europa, vai fazer 2 anos e 3 semanas. Eu morei 2 anos na Irlanda e agora eu tô há 3 semanas aqui em Bérgamo. E agora eu resolvi parar aqui para conversar com vocês sobre umas coisas que eu fiquei pensando. E é por isso que eu tô segurando aqui o celular, porque nem tripé eu tenho. Mas desde antes de eu vir aqui para a Europa, eu já tô num processo na terapia, né, num processo de autoconhecimento e de trabalhar mais a minha flexibilidade há muitos anos. Que é algo que não é muito fácil para mim e tem tudo a ver com esse tema da gente fazer coisas diferentes. E ao longo da minha terapia eu pude perceber, e ainda estou trabalhando nisso, o quanto é importante nós fazermos coisas diferentes. Porque quando a gente faz coisas diferentes, a gente aumenta o nosso repertório de vida. Uma coisa que eu sempre lembro para falar para as pessoas sobre isso é quando a gente era pequeno e aí a gente não queria comer alguma coisa e a nossa mãe dizia, tá, mas tu nunca experimentou, como tu vai dizer que não gosta? E quando a gente fala de fazer coisas novas e aumentar o nosso repertório de vida, tem muito a ver com isso. Como que a gente vai dizer que não gosta de fazer tal coisa ou que não quer fazer tal coisa se a gente nunca viveu aquilo? Então, quando a gente faz coisas novas, eu moro perto do aeroporto, por isso que tem esse barulhinho no fundo, não sei se dá pra escutar. Quando a gente faz coisas novas, a gente aumenta o nosso repertório, a gente consegue experimentar coisas diferentes e aí saber o que realmente a gente quer para a nossa vida. É claro que quando a gente está sempre dentro de um mesmo contexto, é muito difícil a gente fazer coisas diferentes. Então a gente acaba fazendo sempre a mesma coisa porque a gente já tem um certo estereótipo. Eu vou dar o meu exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, né? Como eu falei, eu moro aqui na Europa, vai fazer 2 anos mais ou menos, fazem. E quando eu vim pra cá, eu já vim com a finalidade, já que eu já tô nesse processo, né, de aumentar o meu repertório de vida, eu já vim com a finalidade de fazer coisas diferentes. O que as pessoas sempre me perguntavam, né? Ah, tu vai trabalhar na tua área? Eu sou formada em educação física. E quando eu tava no Brasil, eu trabalhava na área de educação física, eu era concursada no Brasil, né, eu trabalhava em escola. E as pessoas me perguntavam, Thaís, tu vai fazer a mesma coisa lá? E eu sempre pensava, eu não quero fazer a mesma coisa lá, eu quero fazer coisas diferentes. E os 2 anos que eu fiquei na Irlanda, eu fiz de tudo que vocês podem imaginar. Desde atividades de hobby ou atividades diferentes até trabalho. Trabalhei como babá, como faxineira, trabalhei como cuidadora de idoso, trabalhei em ajudante, né, sendo ajudante ali de festa, de Halloween, festa infantil. Então eu trabalhei em muitas coisas diferentes, eu fiz coisas diferentes. E também eu fiz algumas atividades diferentes, né? Eu fui, atividades assim de turísticas, né? Bom, eu já fui ali num ônibus, por exemplo, em Dublin, que tu passeia e toma um café, um chá ali da tarde. Já fiz figuração em uma série, uma coisa que eu nunca imaginava na vida que eu ia fazer, que era uma figuração em uma série. Eu fiz na Irlanda. Então foram coisas que eu fui fazendo e que foram me ajudando a me conhecer. Eu tô só 3 semanas aqui em Bérgamo, mas eu já vim com essa gana, né, de fazer coisas diferentes. Quando a gente se muda, a gente sempre tem aquela gana, aquela motivação extra, por tudo novo, por ser tudo novidade. E aqui não tá sendo diferente. Eu tô há 3 semanas aqui, então eu cheguei num clima, principalmente, que é muito bom. É um país que eu sempre quis morar. Então eu estou muito feliz, assim, por eu e a minha família, né, meu marido e meus 2 cachorros, os nossos filhos, a gente está realizando esse nosso planejamento. E aqui eu tô há 3 semanas em Bérgamo e eu já fiz coisas diferentes, né? É claro que tem uma função toda burocrática de documentação e tal, que te consome um tempo, mas, por exemplo, eu voltei a correr, que é uma coisa que eu sempre gostei, e eu me enfiei num grupo de corrida. Né? Um exemplo para vocês, assim, eu não fui ainda, porque sempre eu tenho que fazer alguma coisa no dia, mas eu entrei lá no grupo de WhatsApp.
Também eu tô num curso de italiano para trabalho, então eu vou toda segunda, é tudo de graça, é isso que eu tô falando, tá? E um exemplo que eu mostrei aqui para vocês no início foi que eu fui nesse festival de cinema. Eu vou catando coisas diferentes e vou indo e vou fazendo. E assim, além da gente se conhecer e aumentar o nosso repertório de vida, a gente também faz um network, a gente começa a conhecer pessoas. Eu tô num momento que eu tô aprendendo italiano, então eu me meto em coisas justamente para conversar com pessoas, né, não só para fazer contatos, mas para falar mesmo, porque a gente sabe, né, e eu fiquei 2 anos na Irlanda, a gente aprende um idioma quando a gente se insere no meio, né, a imersão é a melhor coisa. Então eu também faço essas coisas, né, sendo bem sincera com vocês, com essa intenção de aprender, né, e melhorar o idioma. E aí vocês podem ver e dizer assim, nossa, como a Thaís tem facilidade de fazer essas coisas, olha quanta coisa diferente ela fez, né, porque desde que eu vim, né, aqui para a Europa, porque no Brasil eu já tinha um estereótipo formado, eu trabalhava em escola, como eu falei, eu tenho, né, mestrado, tenho especialização, então eu estudei bastante e aí fui para outro país fazer coisas completamente diferentes. Mas para mim não é fácil, né? Eu falando aqui parece, né? Mas para mim também não foi fácil. É um processo que eu ainda estou trabalhando. Por quê? Porque eu sou uma pessoa metódica, bem menos do que eu era, tá? Mas eu ainda sou. Sou uma pessoa organizada, eu gosto de organização, mas eu também acho, até eu posso fazer um dia um vídeo sobre isso, mas eu também acho que a organização demais, ela, né, nos restringe muito. Por quê? Porque quando a gente segue um script pronto, que é algo que muita gente segue, tudo bem quem segue, mas eu consegui ver através da minha terapia aí de anos que quando a gente segue sempre o mesmo script, a gente não dá espaço para viver uma coisa diferente. Então, se a Thaís, né, continuasse no Brasil, concursada, eu tinha emprego pro resto da vida, né, que é algo que é importante, eu sei disso. Mas se a Thaís continuasse no Brasil, trabalhando em escola, né, quando vê fazendo uma outra pós, um doutorado para aumentar o salário, né, isso é importante e tal, eu ia fazer sempre a mesma coisa, porque eu estava estável no Brasil. Eu poderia, quando vê, fazer algumas atividades diferentes, alguns hobbies, mas eu já tinha a minha rotina fechada em um script pronto. E quando a gente está dentro desse script, a gente não consegue fazer coisa diferente. A gente não dá espaço para a criação, a gente não dá espaço para o novo, para viver novas experiências. Então, isso é algo que eu só consegui entender depois de muitos anos e de muita terapia. Como eu falei para vocês, a minha intenção, né, de ter ido nesse festival de cinema foi para ver se eu entendia alguma coisa de italiano, porque eu ainda não estou trabalhando, então a gente precisa de contatos, assim, pra gente conseguir. Vou esperar o avião. A gente precisa falar, né? A gente precisa ouvir e falar. Então, quando eu fui nesse festival, foi pra ver se eu entendia alguma coisa. Mas eu também percebi que foi uma experiência muito bacana. Eu achei que ia ser e foi realmente. Porque o que acontece? Eu vi 2 documentários, só que sempre era... Pelo menos foi algo que eu nunca vivi, tá? Se alguém já viveu, por favor, coloque aí, porque eu nunca tinha vivido isso. Tu via um documentário e depois tinha uma entrevista com o diretor do documentário. Então, eu achei isso fantástico, porque é algo que eu nunca tinha vivido, né? Isso, eu sou gaúcha, então eu sei que isso deve ter lá em Gramado, né? Quando tem um festival de cinema. Mas eu nunca tinha vivido. Então, foi uma experiência muito legal. Eu vi 2 documentários muito fortes, né, que eu coloquei takes para vocês, que fala muito sobre refugiados, guerra, que é algo que está muito em alta, né, então foi muito interessante, assim, a gente vê depois, ver, né, e escutar a fala dos diretores que produziram esses documentários tão impactantes, assim. Inclusive as pessoas choraram bastante, assim, dava para escutar as pessoas, né, fungando, porque é uma coisa muito... profunda, assim, né, que nos pega muito, assim, essa questão da guerra e dos refugiados, né, enfim. Mas, tirando, né, o tema pesado que foram, né, os documentários, mas foi interessante nesse sentido, de eu conseguir ver uma coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida.
Bom, eu dei exemplo do festival de cinema, né, e coloquei alguns takes aí pra vocês, e também falei de algumas outras coisas que eu fiz durante esse meu processo aí de fazer coisas novas para aumentar meu repertório de vida e ter mais flexibilidade com tudo. E o que eu tenho para dizer para vocês é que realmente hoje eu consigo ter mais clareza do que eu quero, do que eu gosto. Às vezes a gente se mete em alguns empregos, e aconteceu isso comigo em Dublin, tá? Por isso que eu tô falando, que a gente vive e na hora é muito ruim, tipo assim, nossa, que coisa horrível isso, que situação horrível e não sei o quê. Mas a gente consegue perceber depois daquilo que, cara, ok, eu não vou mais seguir por esse caminho porque não é isso que eu quero pra minha vida. Então acaba que quando a gente vive algo desconfortável, também é uma maneira da gente se aproximar de quem a gente realmente quer ser. Porque a gente consegue perceber que não, isso eu não quero, ok, muito obrigada. Mas também tem aquele outro lado que o nosso cérebro, ele é muito acostumado ao confortável. Então, às vezes é muito difícil a gente fazer algo, sair da nossa zona de conforto para fazer coisas novas, porque o cérebro, ele não quer que tu faça isso. Ele não quer que tu aprenda um novo idioma, que tu aprenda ou que tu pratique uma nova atividade física. Ele não quer que tu conheça pessoas novas, porque ele quer ficar no confortável. Ele quer ficar ali onde ele já sabe o que vai acontecer. E eu sei que eu vou falar agora, parece um pouco clichê, mas é um clichê muito verdade, que a gente não vai, ou dificilmente, a gente vai aprender alguma coisa nova quando a gente só faz a mesma coisa, ou quando a gente só tem as mesmas atitudes. Então, isso é muito clichê, mas é muito real. Eu só consegui ter uma visão maior da minha vida e hoje ter um autoconhecimento muito melhor sobre mim e sobre o que eu quero para minha vida, sabe? Quando eu chutei a minha zona de conforto. Então é isso, hoje eu só quis trazer para vocês e eu parei aqui no meio do caminho mesmo para falar, porque isso estava borbulhando aqui na minha mente, o quanto é importante a gente fazer coisas novas, o quanto fazer coisas novas pode mudar a nossa vida, assim como mudou a minha. Então eu te indico, se tu tá num processo de autoconhecimento ou tu tem vontade de trabalhar mais o teu autoconhecimento, tenta fazer coisas novas, coisas diferentes, experimenta. Eu sei que às vezes não é fácil, o nosso cérebro ele vai nos puxar pro conforto, mas tenta fazer algo, nem que seja o mínimo aí a cada dia. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, muito a tu te encontrar nessa vida maluca que a gente vive hoje em dia. Então é isso, um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo, que meu bracinho aqui não aguenta mais.